Eu passei por períodos muito difíceis. Primeiro porque não conhecia Jesus. E a gente sem Jesus, a gente sofre muito. Com Jesus a gente passa a luta, mas Jesus, ele é o nosso socorro, ele está ali nos segurando e nós sabemos que nós vamos ter vitória. Agora, sem Jesus, já fica difícil, né? A gente sem Jesus. E eu, nesse período, eu não conhecia Jesus. Então, a minha vida, em particular, ela foi uma vida muito sofrida. Sofrida por quê? Porque a gente acaba escolhendo e tomando as atitudes que às vezes não é do agrado do Senhor. A gente sem direção acaba fazendo coisas erradas, tomando direções erradas, fazendo coisas que não agrada a Deus e que nos prejudica. E foi o que aconteceu comigo. Eu casei cedo, eu tive 3 filhos, fui casada há 15 anos. E nesse período eu não conhecia Jesus ainda. Então foi um tempo muito trabalhoso para mim. Por quê? Porque o pai dos meus filhos, ele bebia e era violento. Então eu fui vítima de muitas surras, de muitas palavras horríveis que ele falava para mim. Fui vítima de violência doméstica por 15 anos, com as crianças pequenas. E foi um período muito sofrido, um período muito triste, porque eu nunca tomei atitude, nem tinha aquela decisão de denunciar ou de sair de casa, porque tinha 3 crianças pequenas, precisava dele para sustentar a família. Eu me achava incapaz de levar a minha casa, os meus filhos. E eu fiquei me prendi nesse comodismo ali de não denunciar, de não fazer nada. Passei 15 anos da minha vida sendo vítima de violência doméstica. Palavrões, xingão e as surras, né? E isso foi muito triste. Mas chegou um momento que eu creio que mesmo eu não conhecendo Jesus, o próprio Deus, né? Tinha um cuidado. Sim, chegou e disse, não, agora chega. Agora eu quero mudar a tua vida. E ele saiu de casa, foi embora com outro e eu fiquei com meus filhos pequenos. Fiquei com a casa e numa situação muito terrível, que só uma mãe sabe. Muito difícil. Fiquei numa situação sem emprego, não tinha nada nos armários, sem gás, sem luz, sem água, sem dinheiro para fazer nada. E eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe e disse assim, mãe, agora o pai dos meus filhos foi embora. Olhe bem, eu apanhava, mas ele sustentava a casa, supria as necessidades. E hoje, o que eu vou fazer? E a minha mãe, ela falou para mim assim, você vai cuidar deles. Você vai trabalhar e você vai tomar uma posição de pai e mãe daqui para frente. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu não vou tomar a tua cruz para mim carregar. Mas naquilo que eu puder estender a mão para você, eu vou estender. Mas você vai se virar, você vai cuidar. Os filhos são teus, a família é tua. E a partir daquele momento, irmãs, eu tomei uma posição que eu jamais pensei em tomar, que foi a de erguer a cabeça. Depois de 15 anos sofrendo, apanhando, depois de 15 anos passando por tanta luta, vendo meus filhos sofrer também, convivendo com aquilo, eu tomei aquela posição de trabalhar e cuidar deles. 3 crianças, irmãos, pequenininha. É bem difícil, foi bem trabalhoso, mas eu fui trabalhar, eu fui cuidar deles. Teve período que não tinha o que arrumar na mesa para eles comer. E é uma coisa assim que me dói até hoje, assim, eu não gosto muito de lembrar disso, porque é triste um filho teu chegar assim e perguntar assim, mãe, eu quero comer, e não ter. Eu não tinha. Mãe, eu queria um leite para misturar no café
Não tinha, sabe? É muito dolorido você ouvir o teu filho dizer assim, mãe, eu preciso de uma roupa e você não tem condição de dar. Porque eu passei um período sem emprego, então eu trabalhava por dia fazendo faxina e era bem sacrificoso. Às vezes trabalhava por pouca, a renda era pouca, trabalhei até por R$10 para não deixar faltar as coisas para eles, assim, porque a minha preocupação sempre foi eles. Tudo que eu tenho hoje, a minha família, é tudo para mim, meus filhos. É o que eu tenho, porque a gente sofreu junto. Então, se um dia vocês forem na minha casa, vocês vão ver assim, meus filhos hoje crescidos. O amor que a gente tem um pelo outro vale por qualquer... Não tem dinheiro, não tem viagem, não tem carro, não tem situação financeira que pague. Então, a minha casa é uma casa simples, mas você chega lá, adolescente dá trabalho, dá trabalho, eles deram para mim trabalho, mas a gente tem um amor tão grande um pelo outro, porque a gente passou necessidade junto, mas eu nunca abandonei eles e eles nunca me abandonaram. Então, isso foi o que me manteve em pé, eu me mantive em pé por causa deles e por esse amor que eles tinham por mim, que me fez eu prosseguir. Então foi um período muito, muito triste para mim, esse período muito sacrificoso, um período sofrido, porque dói. Quando você vê o teu filho na necessidade e tu não ter condição de comprar um chinelo para pôr no pé para mandar para a escola. E eu passei por isso, nós passamos por isso. E esse tempo eu ainda estava sem Jesus. Esse tempo eu também não conhecia Jesus. Estava ali sofrendo, gemendo, mas ainda não tinha tomado a decisão de servir a Deus. Sabendo que a minha mãe, ela já frequentava a igreja, sempre orando por nós. E cansada de tanto estar assim nesses trabalhos de faxina e não poder ainda dar sustentabilidade para minha casa, um dia minha mãe disse assim, eu vou orar por você e Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Eu desacreditada já de tudo na vida, eu disse não, então tá, então a senhora ora e eu fico esperando. E engraçado que ela orou e a porta de emprego abriu. Uma porta abençoada de emprego que eu jamais esperava. Então eu abracei aquela oportunidade com tudo, assim, sabe? E abracei aquele emprego, assim, com as duas mãos. Eu tinha um salário bom, eu comecei a reorganizar a minha vida, a colocar as coisas em ordem. O alimento que faltava já não estava faltando mais. O chinelo que tinha 3 pregos já foi substituído por um novo. Então, foi assim uma coisa muito boa, assim, foi uma benção.